Na nossa bancada. Bom dia, Walter, é um prazer estar aqui. Então vamos reafirmando, o professor é pró-reitor de Cooperação e Relações Interinstitucionais. É difícil falar esse nome, mas é isso, né? É isso aí, é isso aí. Às vezes o pessoal confunde, porque como a gente trabalha com as relações internacionais também da universidade, é bastante comum, né, o I parecer que é internacionais, mas é interinstitucionais, que inclui nacionais e internacionais. É muito bom ter o senhor aqui nessa bancada, professor, porque o trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Esse trabalho de uma relação, a construção de uma relação internacional também com outras instituições, né? Sobre o que o senhor teve agora em Cayena, no encontro entre Brasil, Suriname e Guiana, representando o Brasil. E para que o senhor esteve lá, o que aconteceu nesse encontro, professor? Walter, exatamente, é um trabalho de formiguinha, mas que tem funcionado muito bem. Desde o início da gestão, nós fizemos um projeto de internacionalização da universidade em que o entorno geográfico, né, do Amapá era o nosso foco estratégico. Quando eu falo entorno geográfico do Amapá, estou falando da região das Guianas, que é a Guiana Francesa, onde a gente tem a maior relação, né, o Suriname, a outra Guiana, né, a ex-inglesa, e a Venezuela. E aí, assim, a gente a Guiana ex-inglesa, o Suriname e a Guiana francesa, principalmente, é onde a gente tem atuado bastante. E com a Guiana francesa, onde a gente tem uma relação histórica, né, onde a gente tem a nossa saída terrestre não vai para o Brasil, ela vai para a França, né, vai para a Guiana francesa. É a região onde a gente tem a maior parte dos nossos projetos, né? Historicamente, a Unifap já tem relações com a universidade de lá, mas nunca foi institucionalizada propriamente dita. É isso que a gente buscou fazer. Deixar de que as relações fiquem pessoais, pesquisador-pesquisador, pesquisador-professor lá, ou pesquisador-aluno lá, para passar a ser instituição. Porque a gente sabe que os pesquisadores às vezes passam, né, pelas instituições e as instituições ficam. Então, esse foi o nosso trabalho. E aí passamos a assinar um acordo e criar projetos em que fortalecessem esse processo. Eu sempre digo que o acordo, né, é uma ponte, e os projetos são os carros que atravessam essa ponte. E para não ser uma ponte igual a nossa binacional, que não passa carro nenhum, a gente passa a executar os nossos projetos constantemente. E aí respondendo objetivamente a sua pergunta, eu e a nossa reitora Eliane Superti fomos então para Cayena, fomos para o Iapoque, primeiro com uma agenda lá, e depois passamos rapidamente em Cayena para um projeto, para a convite da universidade, para um evento lá e para reuniões sobre projetos em que a gente vai executar futuramente, no futuro próximo. E também teve a oportunidade, também a gente não pode esquecer o lado pesquisador, do senhor e da professora Eliane Superti. Também foi apresentar trabalhos lá, né? Sim, olha, eu e a professora Eliane temos já um histórico, né, de relação de pesquisa dentro do nosso grupo, o OBFRON, que é o Observatório da Fronteira do Platô das Guianas, e nós, como pesquisador, apresentamos então um trabalho que é justamente que fala sobre a integração e segurança na região das Guianas, né? Então, com certeza aí o lado pesquisador também conseguimos colocar em exercício. Então esse encontro, professor, entre nós, a Unifap, a Universidade de Guiana, é o G, né? A Universidade de Guiana, a gente foi lá falar sobre circulações migratórias. O que é isso? O que é esse tema, professor? Esse tema foi proposto pelo Departamento de Humanidades dele, né, que engloba História, Ciências Sociais, Letras, né? E eles pegaram um tema em que eles conseguiria trazer pessoas de diversas áreas das humanidades para pensar a circulação no seu sentido mais amplo. A circulação de pessoas, a gente sabe que tem um fluxo migratório intenso dentro dessa região, inclusive com a participação protagonista do grupo brasileiro, né? Então a circulação de pessoas, a circulação de mercadorias, essa ausente, mas se faz uma discussão também, né, pela ausência dessa circulação de mercadorias, né, um comércio pouco intenso entre essa região, né, que pode ser desenvolvido, então um potencial aqui para a região, e a circulação de ideias, né? É válido lembrar, Walter, que essa região
ela é muito peculiar quando a gente fala da América do Sul, né? Porque o Brasil ele é cercado por países onde tem a sua língua majoritária, de países onde a língua majoritária é o espanhol. E essa é uma região muito peculiar, porque a gente tem então o português com fronteira com o francês, com fronteira com o holandês e que tem fronteira com o inglês e o espanhol, né, com a Venezuela. Então a região peculiar, obviamente, todas essas regiões têm dezenas de idiomas de indígenas lá e também o crioulo, né, mas estou falando como língua, né, do processo colonizatório, é muito peculiar. E então isso é uma região a ser explorada, né? É muito rico, né? É um lugar muito rico. Para nós que somos pesquisadores é muito fantástico ter uma região dessa para a gente abordar, né? Absolutamente fantástico. Eu sou professor do curso de Relações Internacionais, mas não apenas um curso de Relações Internacionais. Qualquer curso daqui tem uma potencialidade enorme de explorar essa região, e por isso é o nosso foco estratégico. É uma fronteira de conhecimento acadêmico, e que é esse o nosso diferencial na Unifap. Eu acho que esse o diferencial da Unifap. Não vai ser construir elementos que competem com os grandes centros brasileiros, né, do centro-oeste, do sudeste, do sul. O nosso diferencial é estar na Amazônia e nessa fronteira. Então, professor, eu tenho outras perguntas para fazer, mas aqui veio uma questão que veio na minha cabeça, eu estava pensando sobre isso. A Unifap, ela tem ela, pelo que eu sei, até onde eu sei, eu não sou um historiador daqui, estou há pouco tempo aqui, mas ela vem pelo fomento de Belém, da Universidade Federal do Pará. Então ela vem por uma ação, uma construção, junto com isso. Só que em vez de a gente voltar para Belém, olhar para Belém e fazer essa ponte, a gente também está fazendo a ponte com o outro lado. Que talvez essa região, né, da região norte do Brasil, não tenha condições de fazer. E nós podemos fazer isso muito bem feito. Eu acho que a posição estratégica geográfica nossa para fazer esse tipo de construção do conhecimento é extremamente importante. Perfeito, Walter. Exato. Belém ainda é uma ponte, principalmente do ponto de vista aéreo, para essa região. É verdade. Se eu quiser ir de avião para Caiena, eu tenho que ir para Belém. Se eu quiser ir para Suriname também. A grande parte das vezes, na verdade, eu já fui mais de 10 vezes para Caiena, todas as vezes por terra, né? Mas de qualquer forma a ponte é lá. Mas do ponto de vista acadêmico, eu tenho que te dizer, e essa é uma ação que a gente veio fazendo nos últimos 2 anos, as universidades, eles estão olhando para a gente, olhando para a Unifap. Não à toa, as nossas relações com essas universidades, e eu tenho que pontuar isso, não apenas com as universidades. Hoje, quando a gente viaja, né, para o Suriname, para a Guiana e para a Guiana Francesa, nós somos atendidos e temos relações com as nossas embaixadas, nós temos relações com outras ONGs em que já estabelecem projetos com a gente. Então, sim, nós viramos, eu acho, estamos nos tornando, né, caminhando para ser uma universidade em que vai conseguir formar esse eixo do Brasil para as Guianas. E do ponto de vista geográfico é o mais lógico. Hoje a nossa universidade conta com mais de 50 cursos, né, de graduação, mais de 500 professores, né, muitos pesquisadores e muitos grupos de pesquisa, que sim, a gente pode se tornar esse eixo. E para finalizar essa parte, né, da sua colocação, há pouco tempo atrás eu recebi uma ligação, né, do Itamaraty, pedindo para que a Unifap, né, se tornasse representante de um projeto em que foi lançado ainda no governo Lula, que é de segurança alimentar, e nós seríamos o eixo universitário para Guianas e Caribe, né? E eles nos convidaram através de como foi reverberando essa ideia da gente agir dentro dessa região, de embaixadores falarem isso, de embaixadores brasileiros e inclusive embaixadores dos países, né, do Suriname e da Guiana, em Brasília, né? Então, muito interessante, uma notícia, né, Sérgio? Uma notícia importante. É um trabalho, eu falei de formiguinha, mas a gente precisa, quando olha o trabalho de formiguinha, parece que é
uma formiguinha, são várias pessoas trabalhando para construir realmente uma coisa sólida, pontes sólidas, caminhos sólidos, porque nós, como disse o professor, a instituição fica e nós passamos. Professor, tem uma outra questão que eu queria abordar com o senhor, que é uma questão mais local, uma questão nossa da Unifap, que é a questão da política de mobilidade. Né? É uma questão que o senhor também teve, aproveitando essa sua viagem, o senhor foi à POC, fez uma reunião com a sua equipe, que existe lá da PROCRI, porque existe uma política forte da PROCRI com relação aos alunos do EAPOC. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Isso, Walter. O EAPOC é um campus novo e é uma cidade peculiar, que muitas vezes que a gente tem uma dificuldade de acesso pela questão da estrada histórica aqui. E a gente, a DICRI, que é o departamento da PROCRI ali, né, o que seria a representante da PROCRI, capitaneado pela a professora de letras Mariana Alves, busca fazer uma ação direta com os alunos para trabalhar a ideia da mobilização, da mobilidade. E aí eu tenho que fazer uma pequena nota de rodapé. Mobilidade, esse movimento de pessoas entre universidades, ele é um elemento em que ele perpassa pela questão financeira, mas ele tem um ponto cultural muito forte, né? A cultura de mobilidade. Né? Então, assim, se os alunos, né, têm receio de viajar, têm receio do que vai descobrir, ou têm receio de como seria essa experiência, esse receio às vezes prevalece e a mobilidade não acontece. A prova disso é que quando nós tivemos o Ciências Sem Fronteiras, o maior programa, o segundo maior programa do mundo, só perdendo para a China, de mobilidade internacional, a Unifap enviou relativamente muito poucas pessoas. E isso se deu não pela falta de capacidade dos nossos alunos, mas talvez pela ideia da mobilidade, ela não está bem desenvolvida dentro da nossa instituição. Então a gente passou a trabalhar muito em desenvolvimento da cultura da mobilidade, que significa uma internacionalização não apenas na viagem, mas uma internacionalização da mentalidade, uma internacionalização a partir da criação de habilidades com os idiomas, uma internacionalização como um formato de você enxergar o mundo e de possibilidades, inclusive dentro da mobilidade. Esse é o diferencial. E aí fomos desenvolver isso dentro do EAPOC através de um evento, né, feito pela professora Mariana para falar da mobilidade, dos problemas e dos caminhos que a gente pode percorrer. Sérgio, precisamos trazer o professor Paulo mais vezes aqui. Ele tem muito assunto para falar sobre essa importante pró-reitoria dentro da nossa universidade. É um canal, um oxigênio para quê? Para trazer, para fomentar novas ideias, fomentar novas... E eu agradeço muito a participação do professor. Alguma outra informação que o senhor deseja dar, professor? Olha, eu gostaria de convidar os nossos ouvintes a curtirem a página nossa no Facebook. Todos os editais eles são colocados na página da Unifap, mas a divulgação corre muito forte, né, via Facebook. Inclusive ontem estava ouvindo a sua entrevista, né, na rádio, né, falando um pouco dessa velocidade de informação, enfim. E aí, então curtam nossa página no Facebook, que nós estamos com editais abertos para professores, para alunos. A gente está com um tempo turbulento do ponto de vista econômico, todos sabemos disso, que isso vai estar afetando diretamente a nossa universidade, mas também é um momento da gente tentar ver quais são as alternativas. A gente está criando algumas, então eu peço que fiquem atentos ao nosso site, né, o site da Unifap e a PROCRI, e curtam nossa página no Facebook, ali é que a gente divulga muita coisa. Mais uma vez agradeço a presença do professor Paulo Gustavo e tenha um bom dia, professor. Obrigado, bom dia a todos.